Olá, fera! Vamos iniciar mais uma aula de Matemática 2 com o professor Douglas de Souza, certo? Nessa aula, meus amores, essencialmente eu vou fazer um lembrete, certo? Do que a gente viu até o momento no nosso curso, no Atena, certo? Do que a gente viu de matemática até aqui, no eixo de Matemática 2, fazer alguns lembretes, resolver algumas questões para a gente se inteirar novamente, né? Depois dessa parada. E aí entrar novamente no ritmo e prosseguir nosso estudo de forma normal, certo? Lembrando que nossas aulas continuam no horário normal, aos sábados, e aí você continua sua rotina de horário, sua rotina de estudo, em completa analogia ao que você estava fazendo antes, certo? Lembra que qualquer dúvida dessa aula, você pode entrar em contato direto no meu privado ou mandar para alguns de nossos representantes, certo? Nosso coordenador e por aí vai, tá bom? Então espero que você goste, vamos embora, qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, iniciando com um lembrete sobre triângulo retângulo, certo? Mais especificamente as relações trigonométricas no triângulo retângulo. O que são relações trigonométricas? Três, métrica medida, igual no ângulo. Então, são relações num triângulo, certo? Obviamente que esse triângulo vai ter 3 lados e 3 ângulos. E essas relações especificamente num triângulo retângulo, que é esse daqui, a gente sabe que vai ser seno, cosseno e tangente, as fundamentais, certo? A gente tem as derivadas que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas enfim, temos aqui um triângulo retângulo. Deixa eu pegar a canetinha aqui bonitinha. Um triângulo retângulo, por característica principal, ele precisa ter um ângulo reto. Optei por colocar aqui. E aí a gente vai distinguir os elementos essenciais desse triângulo. Eu tenho aqui no vértice B um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E aí, por consequência, o lado que está oposto a gente chama de hipotenusa, que vai ser sempre o maior lado do triângulo retângulo. Esse lado aqui a gente chama de hipotenusa. Note que ao excluir, ou seja, ao excluir o ângulo de 90 graus, a gente fica com 2 ângulos. Esse daqui, que é o ângulo A, e esse daqui, que é o ângulo C, que eu estou chamando de beta. Observe que esse ângulo daqui, mais esse ângulo daqui, mais esse daqui, tem que dar 180 graus, soma dos ângulos internos de um triângulo. Porém, esse daqui já vale 90. Então, é imediato concluir que o ângulo A mais o ângulo C tem que dar 90 graus. Por consequência direta, a gente chama esses ângulos de ângulos complementares. Lembre que, se a soma de 2 ângulos for 90, a gente chama esses ângulos de complementares. Por exemplo, 30 e 60 são complementares pelo fato da soma deles dar 90. Se a soma de 2 ângulos for 180, eu digo que esses ângulos são suplementares. Por exemplo, 30 e 150. E se a soma de 2 ângulos der 360, eu digo que esses ângulos são replementares, tá? Então, esse ângulo aqui e esse aqui são complementares, por causa que a soma dá 90, e aí uma consequência direta também é que eles são agudos. Lembra que um ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90. Não é 0 nem 90, está entre 0 e 90. Tudo bem? Tá. Num triângulo retângulo, além da hipotenusa, que é o maior lado, que é oposto ao ângulo de 90, eu tenho o que eu chamo de catetos. Esse cateto aqui e esse cateto aqui. Para que a gente dê um nome a esse cateto, ou seja, para que a gente o chame de cateto oposto ou cateto adjacente, eu preciso tomar um ângulo como referência. Nesse caso, eu tomei um ângulo beta como referência. Por esse motivo, quem está do outro lado? Esse aqui. E aí a gente chama de cateto oposto. Quem está colado nele? Esse aqui. A gente chama de cateto adjacente. Nesse contexto, a palavra adjacente significa forma com, ou seja, quem forma com a hipotenusa o ângulo beta? Esse aqui. Então é cateto adjacente, está coladinho nele, tudo bem? E aí a gente define 3 relações. O seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, o seno desse ângulo é pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. O cosseno é pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. E a tangente é pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Observe nessas 3 relações que se teu enunciado do teu vestibular não se referir à hipotenusa, então você não usa seno e nem cosseno, pelo menos não no primeiro momento, sobrando unicamente e exclusivamente para você a tangente, que não envolve hipotenusa, pelo menos não explicitamente.
Observe também, anote no seu caderno, que eu posso escrever a tangente como sendo seno sobre o cosseno, desde que esse cosseno não seja zero. Super importante é que a gente saiba que, dado um ângulo qualquer, o seno ao quadrado desse ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo tem necessariamente, obrigatoriamente, que resultar em 1. Então, observe na tabela de ângulo notável. A gente tem que saber essa tabela, não esquece disso, tá? Então, imagina que eu pegue beta como seno 30. O que eu estou dizendo? Se tu pega o seno de 30 e eleva ao quadrado, muito cuidado aqui, não é o beta que está ao quadrado, é o seno de beta, tá? Não é o ângulo que está ao quadrado, e sim o valor de seno. Então, pega 30 como referência. Quem é o seno de 30? 1 meio. 1 meio ao quadrado, 1 quarto. Guarda isso. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, 3 quartos. 1 quarto que deu daqui, mais 3 quartos que deu daqui, é 4 sobre 4, que dá 1, bateu a relação. Beleza? Lembra essa tabelinha daqui que tem a musiquinha, né? Para saber seno, cosseno e tangente dos ângulos mais importantes, podemos dizer assim. Também é importante nesse contexto que você saiba, pelo menos que tenha uma simples lembrança de quanto que vale a raiz de 3 e quanto que vale a raiz de 2. Aliás, quanto que vale a raiz de 2, troquei, né? E quanto que vale a raiz de 3. Lembra que a raiz de 2, ela é aproximadamente 1,4, ou se você precisar, ou se for exigido de você uma precisão maior, 1,41. E a raiz de 3, 1,7 e 1,73 em caso de maior precisão. Tá? Então, eu te falei aqui que a tangente pode ser calculada também como seno sobre o cosseno. Imagina que eu pegue, por exemplo, um exemplo bem tranquilo. Quanto que é a tangente de 45? Ó, 1, tá? Mas eu esqueci. Eu sei quem é o seno e sei quem é o cosseno. Então, divido o seno, que é raiz de 2 sobre 2, pelo cosseno, que é raiz de 2 sobre 2. Isso dá 1. Se você divide esse por esse aqui, vai dar isso aqui, né? Fica raiz de 3 sobre 2 sobre o meio. Repete a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Vai ficar 2, cortou, raiz de 3. Beleza? Para prosseguir, temos uma propriedade de extrema importância. Se você pega dois ângulos, alfa e beta, somou e deu 90, a gente já sabe que se chamam complementares. A consequência é que o seno de um é o seno do outro. Aliás, que o seno de um é o cosseno do outro. E assim por diante. O que eu estou dizendo aqui? Pegue dois ângulos nessa tabela para ficar mais fácil, cuja soma dê 90. Então seria 30 e 60. O que eu estou dizendo? Olha para o seno de 30, 1 meio. Agora vai no cosseno de 60, 1 meio. Olha para o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Vai no cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Ou seja, se a soma de dois ângulos for 90, o seno de um é o cosseno do outro. Tudo bem? Segunda relação importante. Se a soma de dois ângulos for 180, o seno de um é igual ao seno do outro e o cosseno de um é o oposto do cosseno do outro. Como assim? Isso a gente já viu em sala, mas vamos relembrar. O que eu estou dizendo aqui? Suponha que você chega lá no seu vestibular e precise utilizar o seno de 150, mas você não lembra o seno de 150. Aí você pensa, qual ângulo que somando com 150 dá 180? Imediatamente você conclui que é 30. Então o que eu estou dizendo? 30 mais 150 dá quanto? 180. Não sei o seno de 150, mas o de 30 eu sei, 1 meio. Então o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é igual ao 1 meio. E se fosse o cosseno? Cosseno de 150, pensa que o 150 é o alfa. É menos o cosseno de 30, menos raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Observação para você anotar no seu caderno, além dessas duas. Se a soma de dois ângulos for 90, a tangente de um é o inverso da tangente da outra. E o que é o inverso? Quanto que é o inverso de 10? 1 sobre 10. Quanto que é o inverso de 100? 1 sobre 100. Então o que eu estou dizendo? A tangente de 30 é o inverso da tangente de 60. Quem que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. O que é o inverso? 3 sobre a raiz de 3. Racionaliza e vê se não dá raiz de 3. Tudo bem? Vamos para uma questãozinha para a gente praticar? Exercício. Um topógrafo, querendo conhecer a altura de um penhasco, mediu a distância do ponto A até a beira do rio, ponto E. Ou seja, o ponto A deveria estar aqui, eu engoli ele, tá? Obtendo 20 metros. Então essa distância aqui, 20. A largura do rio EB é desconhecida. A figura abaixo mostra os ângulos BAC, o A está aqui, lembra? Aqui está o BAC, e o BEC, 60 graus. A altura do penhasco, ou seja, a altura é sempre a menor distância, é sempre uma perpendicular.
Lembra que perpendicular significa forma-se 90 graus. Então, aqui, pá. Beleza, o que eu quero descobrir é a altura do penhasco, que é isso aqui. De imediato, a questão me fornece alguns dados. Direto, os ângulos e essa distância aqui. Para a solução dessa questão, a gente tem várias possibilidades. Eu vou tentar o caminho mais simples, certo? Mas sugiro que você tente de outras formas também. Se não conseguir, já sabe, entre em contato. Então, retirando o triângulo, vamos com calma. Eu sei que de A até E, que é esse tamanho aqui, vale 20. Beleza. Eu sei que aqui vale 60, né? E eu sei que o que eu quero é isso aqui, CB, chamei de H. Se aqui vale 60, meus amores, então esse ângulo aqui vale quanto? 120. Por quê? Porque esses dois aqui, deixa eu só pegar a canetinha, esses dois daqui, não quero marca-texto, quero a canetinha. Esses dois daqui tem que dar 180 graus. Né? Não ficou tão bonito, mas tem que dar 180 graus. Então, se eu já tenho um pedaço sendo 60, deixa eu apagar isso aqui, o outro pedaço tem que ser 120. Tudo bem. Aí agora eu lembro que dentro de um triângulo a soma tem que dar 180, a soma dos ângulos. Olha para o triângulo AEC. Quanto que dá 120 mais 30? 150. Falta quanto para 180? 30. O triângulo AEC tem dois ângulos com o mesmo tamanho. Né? Tem dois ângulos congruentes, com medidas iguais. Então a esse tipo de triângulo a gente chama de triângulo isósceles. E o triângulo isósceles é aquele que possui pelo menos dois lados com o mesmo tamanho. Se for três lados com o mesmo tamanho, a gente chama de equilátero, não é assim? Então, aqui 30 e 30, como tu identifica quem são os lados que têm o mesmo tamanho? Simples. Olha quem está oposto a 30, pá. E quem está oposto a 30, pá. Então, esse pá daqui é igual a esse daqui. Fechou? Aqui vale 20 e aqui vale 20 também. Ó, que lindo, maravilhoso isso aqui. Concluí que aqui é isósceles. Então, esse tamanho daqui é igual a esse tamanho daqui. Agora, olha para o triângulo EBC, só esse aqui. Tu tem o 60, tu tem o H e tu tem o 20. Qual é a relação que você usa? Em relação ao 60, o H é o quê? Cateto oposto. E o 20 é o quê? O 20 é a hipotenusa. Lembra que aqui é 90 graus, tá? Não é a altura? E aí eu vou aplicar qual relação? Se pergunte, qual relação envolve cateto oposto e hipotenusa? Isso, eu sei que você respondeu certo. Seno. Aí aplica seno. Tcharam! Seno de 60 é cateto oposto H sobre 20. Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 20. Meio pelos extremos. 2H igual a 20 raiz de 3. H igual a 20 raiz de 3 sobre 2. Divide o 20 por 2. 10 raiz de 3 gabarito. Letra C. Tranquilo? Tenta de outra forma. Relações métricas no triângulo retângulo. Antes a gente viu relações trigonométricas. Relação trigonométrica envolve, a gente falou, ângulos e lados. Quando você parte para a relação métrica, aí não. Aí envolve apenas lados. Então, a gente fez essas deduções na sala, mas vamos relembrar novamente. Então, considere um triângulo retângulo nesse estilo aqui. Né? Cateto A, cateto C, hipotenusa A, cateto B, cateto C, hipotenusa A. A projeção de B chamei de M. A projeção está embaixo, minha gente. A projeção de C chamei de H. Chamei de N. E aqui está o meu H para simbolizar a altura. Perceba que esse meu triângulo retângulo está de cabeça para baixo. Assim podemos dizer. Né? Então, como é que a gente deduz as relações? Olha, se você quiser anotar para decorar, que é o que eu não aconselho, as relações são essas destacadas aqui. Mas vamos tentar entender o processo. A ideia é, quantos triângulos tem aqui? Tem 3, professor. Quais são os 3? O todo, esse daqui, lembra que a gente fez isso em sala, meu? Pega seu caderno. E esse daqui. Tá. Então, vamos deduzir a primeira relação. Peguei o triângulo todo, ou seja, o triângulo que tem lados A, B, C, botei aqui. E peguei o triângulo BHM. Se tá ruim para você entender por que esse ângulo daqui e esse são iguais a esse, bota o número. Como assim, professor? Ó, suponha que aqui é 20, lá em cima é 70. Como esse ângulo é 90, então aqui é 20, aí aqui é 70. Então, se tá ruim para você, pensa que isso aqui são números, tá? Esses triângulos têm os mesmos ângulos. Por consequência, o que tu faz? Semelhança. E o que é semelhança? É uma razão entre lados homólogos. E o que são lados homólogos? São lados que estão localizados entre os mesmos ângulos. Então pegue o A. O A está entre quem? Um traço e 2 traços. Aí tu olha no segundo triângulo, quem está entre um traço e 2 traços. Então é um traço, 2 traços, B. Então o correspondente de A é quem? B. A sobre B.
Em completa analogia, pega o C. C está entre quem? 90 e 2 traços. Quem que está entre 90 e 2 traços? H. Então, A está para B e C está para H. Ó, meio pelos extremos, A, H, C vezes B. A altura vezes hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Ou seja, de maneira prática, esse tamanho aqui vezes esse tamanho aqui, ou seja, hipotenusa vezes altura, é igual a esse cateto C vezes esse cateto B. Tudo bem? Estou ensinando a você como faz sem a fórmula, mas estou deduzindo a fórmula. Nesse mesmo triângulo ainda, a gente pode fazer assim, ó. O A sobre o B já está aqui, repete. Quem que é o correspondente do B? Aí tu pergunta-se. O B está entre quem? Um traço e 90. Quem está entre um traço e 90? M. Então, A sobre B, a gente já tinha deduzido isso, e B sobre M. B vezes B, B quadrado, A vezes M, AM. O que eu estou dizendo aqui? Cateto ao quadrado é a projeção dele pelo todo. Tudo bem? Depois, pegue agora esse triângulo menorzinho e esse triângulo menorzinho daqui. Bote as duas partes. Faz a mesma coisa. Se está ruim para entender por que esses ângulos são os mesmos, bote um número. Tá? Então aqui, quem é o correspondente desse H? H está entre 2 traços e 90. Aí é simples. Olha lá que está entre 2 traços e 90. N. Então H sobre N. Pegue o M. Ó, pequenininho aqui, tá? Pegue o M. 1 traço e 90. 1 traço e 90, H. Então H sobre N. Ó. Porque estão entre os mesmos ângulos. E M sobre H. H vezes H. H ao quadrado igual a M vezes N. O que eu estou dizendo aqui? A altura ao quadrado é o produto das projeções. É bem simples, gente. É mais simples do que parece. Para encerrar, esse aqui é o teorema de Pitágoras, né? Desnecessário falar aqui. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos. Para encerrar, pegue o triângulo todo e o menorzinho. Aí tu faz A, que está entre um traço e 2 traços. Um traço e 2 traços é C. A sobre C. E C, que está entre 90 e 2 traços, para N. A vezes N é C quadrado. Então, de maneira geral, para a gente resumir isso aqui. A altura ao quadrado é igual a M vezes N. Pá. Cateto ao quadrado, tanto para esse lado como para o outro, é a projeção pelo todo, ou seja, esse também vale. E se eu pegar esse, multiplico por esse, dá igual a esse multiplicado por esse. Tudo bem? Se der ruim para você no dia da prova esquecer essas fórmulas, que eu não aconselho você decorar, divide os triângulos e resolve na calma. Beleza? Vamos embora. Então, exercício simples. Ó, virei o triângulo aqui, sou design. Na figura a seguir, determine o valor de x, considerando x a altura, ou seja, esse ângulo aqui vale 90 graus, y e z. Então, vamos à solução bem simples. Ó, minha gente, o x não é a altura? Então, a altura, e aqui eu tenho as duas projeções. Então, quem é x? X ao quadrado, x faz um papel de h, x ao quadrado é 9 vezes 16. Como calcula y? Y ao quadrado é 9, que é a projeção pelo todo. Quem é o todo? 9 mais 16, que dá 25. E z ao quadrado, projeção 16 pelo todo 25. Ou seja, altura ao quadrado, m vezes n, né? Faz com calma. Passou para lá a raiz, não aconselho que você multiplique aqui. Não, produto, tira a raiz de cada um. Quanto que é a raiz de 9? 3. Quanto que é a raiz de 16? 4. 3 vezes 4, 12. E aí segue normalmente aqui. Esse 25 aqui veio de onde, professor? Não é o todo? Tudo bem? Y ao quadrado é a projeção. Quem é a projeção? 9 pelo todo, 25. Mesma coisa, passa a raiz para lá, né? Era a potência, agora passa a raiz. Raiz de 9, 3. Raiz de 25, 5. 3 vezes 5, 15. E por aí vai. Tranquilo? Lei dos senos. É só um lembrete. Lei dos senos e lei dos cossenos. As relações trigonométricas, ou seja, seno, cosseno e tangente, elas valem para triângulo retângulo, quando tem um ângulo 90 graus. Essas relações daqui, elas valem para triângulos quaisquer. Então, muita calma, não se assuste. O que é a lei do seno? Considere esse triângulo aqui. Deixa eu só omitir, para não ficar ruim para vocês, deixa eu só omitir essa circunferência. Deixa eu tirar ela daqui, tá? E tirar isso daqui, tá? Imagina, depois eu boto ela de volta. Imagina esse triângulo aqui. Ângulo beta, ângulo alfa e ângulo lambda. Aliás, gama. Ângulos quaisquer, não se apavore. O que diz a lei dos senos? Eu vou dizer o que é que diz, depois eu digo quando você usa. Então a lei de seno diz assim: se você pegar um lado qualquer
e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, ou seja, quem está abrindo B não é o beta, quem está abrindo A não é o alfa, quem está abrindo C não é o gama. Então o que eu estou dizendo? Se você pegar o lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, dá sempre o mesmo valor. Então, esse dividido pelo seno desse é igual a esse dividido pelo seno desse, que é igual a esse dividido pelo seno desse. Olha para cá. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o lado, ó, e estou dividindo pelo seno. Dá sempre o quê? Olha só para esses valores. O mesmo. E se eu alterar? Ó, percebe que está sempre dando o mesmo valor. Vou parar aqui em qualquer lugar. Mesmo valor. Não está mudando o valor, professor? Tá, porque eu estou mudando o ângulo. Mas sempre nos três dá o mesmo valor. É isso que eu estou dizendo. Tudo bem? Então, lei dos senos é assim. Eu pego o lado, divido pelo seno do ângulo oposto e sempre dá a mesma coisa. Tá, mas se dá a mesma coisa, essa mesma coisa é uma constante. Sempre está dando valor. Que valor é esse? Por isso que antes está representado aqui uma circunferência. Deixa eu botar o raio dela de novo aqui. Deixa eu fechar essa janela aqui, rapidinho. Então, meus amores, o que é esse 2R aqui? É o raio do círculo ou da circunferência da qual o triângulo está inscrito. Então, o meu triângulo aqui não está inscrito nesse círculo. O raio desse círculo não é isso aqui? Então, esse valor aqui, multiplicado por 2, é que vai dar sempre isso. Então, esse valor eu estou chamando de... Ó, não é diâmetro 2R? Chamei de F. Percebe que é a mesma coisa? Muda. Ou seja, dá sempre a mesma coisa, não importa. Ó, os valores são iguais. Então, lei dos senos. A sobre o seno de A, B sobre o seno de B, C sobre o seno de C. Igual ao quê? Igual a 2R. Quem é o R? Raio da circunferência na qual o triângulo está inscrito. Quando que eu uso... Agora vamos esquecer de novo essa circunferência. Quando que eu uso normalmente a lei dos senos? Eu uso a lei dos senos, guardem isso, normalmente quando eu tiver dois ângulos em um lado, certo? Não sempre, mas normalmente quando eu tiver dois ângulos em um lado, eu uso a lei dos senos. Tranquilo? Lei dos senos completa é essa daqui, igual ao 2R. Lembra que eu posso mexer à vontade no meu triângulo e esse valor aqui ele dá constante, tá bom? Isso é a lei dos senos. E a lei dos cossenos? O que é a lei dos cossenos? Lei dos cossenos é essa coisa aqui, ó. Pensa em Pitágoras. Como seria Pitágoras? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então a lei dos cossenos é essa coisa bonitinha aqui, ó. É uma extensão. Ou você pode dizer que o teorema de Pitágoras é uma restrição disso. Então o que diz o teorema dos senos, a lei dos senos? Olha só para esse primeiro quadrinho aqui, tá? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ó, A, B e C, menos 2 vezes BC vezes o cosseno de alfa. Vamos tentar interpretar isso aqui. Depois a gente vê as outras que é a mesma coisa. Eu estou pegando um lado em um triângulo qualquer e o que eu estou dizendo é o seguinte. Esse lado ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Isso você vai precisar em física para calcular módulo de vetor. Menos 2 vezes o produto desses dois lados que aparecem aqui vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Quem é o primeiro lado? A. Quem é o ângulo oposto a alfa? Então, alfa tem que estar aqui. Fechou? Tranquilo? E aí você percebe que a igualdade vale, né? Ah, professor, mas pode começar com B? À vontade. Comece com B. Fica como? B ao quadrado, aqui agora, é igual C ao quadrado mais A ao quadrado, menos 2 vezes o produto destes dois lados, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao primeiro lado. Quem é o primeiro lado? B. Quem está oposto a B? Beta. E aí, fechou. Mesma coisa com C. Quando que você usa normalmente a lei dos cossenos? Quando você tiver dois lados e um ângulo. Lá no seno é dois ângulos e um lado. Aqui é dois lados e um ângulo. Tudo bem? Fechou, tranquilo. Vamos voltar aqui. Então, perceba esse nosso problema aqui. Deixar a porta da sua geladeira aberta por muito tempo faz sua conta de energia aumentar bastante. Na figura abaixo, temos a porta de uma geladeira de 2 metros, ó, 2 metros aqui, tá? Por 1 metro de largura, que foi deixada aberta com uma abertura de 60 graus. Isso aqui é a porta e a gente abriu. A distância entre os pontos P e Q é questão simples mesmo. Vamos tentar entender. Ó, pega essa figura daqui que veio bonitinho. Aqui você tem 1, mas não tem esse tamanho. Chamei de X. E você quer descobrir o D, porque é a distância de P até o quê?
Esse tamanho aqui é 2, então esse também é 2, né? Ele não vai fechar em cima? Tudo bem. 2, tem algum ângulo nesse triângulo daqui? Não. É retângulo? É. Só existe uma relação no triângulo retângulo, nessa formatação, que dá para aplicar quando você não tem ângulos, que é o teorema de Pitágoras. Então você vai fazer x ao quadrado mais h ao quadrado igual a d ao quadrado. O d na hipotenusa? Tá. Mas você não tem o x. Você precisa primeiro, antes de tudo, descobrir o x. Aí você olha para esse triângulo aqui. Tem várias formas de descobrir o x aqui. Vou fazer por lei dos cossenos. Olha para esse triângulo aqui, o pequenininho. O que é que você tem? Um ângulo e dois lados. E falta um lado. Falei agora. Quando você tiver dois lados e um ângulo, lei dos senos. E aí acabou a sua questão. Então, lei dos senos aqui, como é que fica? X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos duas vezes o produto destes dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Quem é o primeiro lado? X. Quem é o ângulo oposto? 60. E aí vai. X ao quadrado é igual a 2, 1 mais 1, né, daqui, menos 2, 2 vezes 1 vezes 1, 2, e o cosseno de 60 é o meio. 2 com 2 cortou, x ao quadrado é 2 menos 1, x dá 1. Agora faz Pitágoras. D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, né, que é o x, mais 2 ao quadrado, essa soma dá 5, passou para lá a raiz, D é a raiz de 5, gabarito, letra C. Tudo bem? Outra questão. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, a pessoa está aqui, às margens de um rio, e vê do outro lado do rio o topo do mastro da bandeira, que é o ponto B. Com o objetivo de determinar a altura H do mastro, ou seja, aqui, ela anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Aqui, pá. Sendo D o pé do mastro, aqui, avalie que os ângulos BAC e BCD valem 30. Aqui vale 30, aqui vale 30, já deu. E ACB vale 105, como mostra a figura a seguir. Podemos afirmar que a altura H é... Bom, primeiramente, vamos tentar entender uma coisa aqui. Quanto que vale esse ângulo aqui, para ficar completinho? Esse ângulo aqui... Ó, 105 mais 30 dá quanto? 145 para 180, não vai ficar tão bonito aqui, mas vale 45 graus. Isso vai aparecer na minha resolução, tá? Mas vale 45 graus esse ângulo aqui. Agora você pensa, observa, o que você vai fazer? Monte a estratégia antes de começar a responder a questão. Olha para esse triângulo aqui, só para esse. Como é que você vai descobrir? Obviamente, para descobrir H, você vai precisar usar esse triângulo. Mas como você vai fazer isso? Bom, se você tivesse CD, você faria cateto oposto sobre a adjacente e usaria hipotenusa. Mas esqueça, você não vai descobrir CD. Então, se não vai descobrir CD, só sobra para descobrir quem? BC. E aí, depois que você descobrir BC, o que você vai fazer? Cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é BC, igual ao seno de 30. E aí, fechou. Só que antes disso, tu precisa descobrir o seno de 30. Aliás, tu precisa descobrir BC. Só que BC é um lado do triângulo ACB. E você já tem outro lado e dois ângulos. Quando você tem dois ângulos e um lado, qual relação você usa? Lei dos senos. Perfeito. E aí acabou a sua questão. Então, olhe só para esse triângulo aqui. 50 sobre o seno de quem? 45. E BC sobre o seno de quem? 30. E aí você descobriu o BC. Né? Esse sobre o seno desse, esse sobre o seno desse. 50 sobre o seno de 45. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. BC sobre o seno de 30. Quem é o seno de 30? O meio. Denominador comum aqui, ó, 2 e 2, corta. BC vezes raiz de 2 igual a 50 vezes 1, que é 50. Passa o raiz de 2 dividindo, né, tá multiplicando, fica 50 sobre a raiz de 2. E aqui, minha gente, você precisa agora racionalizar. Como é que você racionaliza nesse caso? Só tem uma raiz, então multiplica em cima e embaixo por ela mesma, uma raiz quadrada. Então 50 sobre a raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre a raiz de 2. 50 vezes raiz de 2, 50 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. Então 50 raiz de 2 sobre 2, 25 raiz de 2. Fechou, você descobriu o BC. Agora aplica seno no triângulo BDC, nesse triângulo aqui. Cateto oposto H e a hipotenusa é BC. Então seno de 30 é H sobre 25 raiz de 2. Seno de 30 é 1 meio, igual a H 25 raiz sobre 25 raiz de 2. Meio pelos extremos 2H, igual a 25 raiz de 2. Passo 2 dividindo, 25 raiz de 2 sobre 2,
25 por 2, 12,5, gabarito, letra B. Tranquilo? Para encerrar, circunferência e círculo, algo breve, certo? A gente vai introduzir circunferência e círculo nas próximas aulas mais detalhado, mas aqui uma abordagem essencial. Então, você tem a circunferência aqui, tá? Se eu pegar dois pontos quaisquer da circunferência e conectar, isso eu chamo de corda. Isso aqui, esse tracejado. Agora, esse abaulado aqui, a gente chama de arco. Do centro até a borda, a gente chama de raio. E se eu pegar tudo, diâmetro. Então, esses são os elementos principais. Circunferência é isso aqui, é a linha verde. E círculo é todo esse preenchimento. Tudo bem? Então, circunferência tem comprimento e círculo tem área. Como calcula o comprimento da circunferência? 2πr. E como calcula a área do círculo? πr ao quadrado. Tudo bem? Então, bem simples até aqui. Depois a gente estuda setor. Acho que tem até uma questão aqui de setor para a gente resolver. Bom, importante nesse momento é que você identifique a posição relativa de uma reta a uma circunferência, para depois, lá na frente, a gente aprofundar nosso estudo. Então, se você observar aqui a circunferência, essa reta aqui não corta a circunferência em nenhum ponto. Por esse motivo, a gente chama essa reta de externa à circunferência. Isso aqui é um E. Tá? Essa reta ela é... Deixa eu botar um E melhor. Piorou. Essa reta ela é externa. Não existe nenhum ponto dessa reta nessa circunferência. Já essa reta aqui corta em dois pontos. Aqui, é melhor deixar ser isso, né? Corta no ponto J e no ponto K. Por esse motivo, a gente diz que essa reta ela é secante. Deixa eu só botar um S aqui. Essa reta ela é secante. E essa reta aqui corta em um único ponto. Aí a gente chama essa reta de reta tangente. Não cortou é externa. Cortou em 2 é secante, cortou em 1 é tangente. Propriedade importante da tangente. Imagina que isso aqui é o centro. Se você ligar, imagina que eu estou ligando direitinho aqui, o centro até o ponto de tangência, não esquece disso, esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Tudo bem? E se você ligar daqui até aqui, e daqui até aqui mais ou menos, esse seu triângulo tem esse lado aqui valendo R e esse lado valendo R. Então esse triângulo daqui, ele é isósceles. Mas isso são águas para frente que a gente vai ver. Vamos resolver uma questãozinha aqui para fixar as ideias. Opa! Questão do Enem. Então, sobre o sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raio com medidas dadas por números naturais de 1 a 12. E aí vai-se embora. Por números naturais. E por 12 semi-retas. Né? Lembra que semi-reta tem início, mas não tem fim. Com extremidades na origem. Ou seja, começa aqui. Né? Nessa beleza aqui. Separadas por ângulo de π sobre 6 radiano. Minha gente, lembra que um π radiando vale 180 graus. Um π radiando vale 180 graus. Então, π sobre 6 vale 180 sobre 6, que é 30 graus. Tudo bem? Fechou? Tá. Então, essa circunferência aqui tem ângulos de π sobre 6. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semi-retas, ou seja, semi-reta, e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Tudo bem. Considere o valor de π uma aproximação, e isso não vai servir para nada, né? Esquece isso. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, ou seja, de B até a distância que o objeto vai percorrer é... Minha gente, qual a distância menor entre B e A? Qual a menor distância entre dois pontos? A priori é uma reta, se for possível. Um segmento de reta. Então, dá-lhe. Desce B até onde puder. Vai. Ele pode mais? Não. Porque o próximo ponto seria a origem. Ele não pode passar pela origem. Não pode passar. Então, ele só vai poder fazer isso aqui. Depois daqui, ele vai direto. E aí, ele chegou em A. Imagina que isso aqui está retinho. Né? Isso aqui está retinho. Esse é o menor trajeto. E é isso que eu vou calcular. Só que esse raio são raios de quanto? 1. Então esse tamanho equivale quanto? 1, esse tamanho, 1, esse tamanho, 1, esse, 1, 1, 1. Ou seja, quantos pedacinhos de 1 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8 eu já tenho. Só aqui tu respondeu a questão. Ó. Só tem essa que tem 8. Mas vamos continuar.
né? Falta encontrar essa parte daqui, essa parte abaulada. E vamos achar ela. Então tá aí desenhado o trajeto. A gente já sabe que esses pedaços valem 8, me falta esse daqui. Minha gente, vamos ser rápido. O raio dessa circunferência pequenininha aqui vale quanto? Imagina que é melhor pagar isso, não está ajudando em nada essa marcação. Mas o raio dessa circunferência vale quanto? Vale 1. Beleza. Se o raio vale 1, quanto é que vale o comprimento? 2π vezes 1, que dá 2π. Essa circunferência está dividida em quantas partes, meus amores? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você tem dividido em 12 pedaços. O seu pedaço vale quanto que você quer? 1, 2, 3, 4. Então 4 de 12 é a mesma coisa, simplificando, de 1/3. Então isso aqui é 1/3 do comprimento, que é quanto? 2π. Então é 2π sobre 3, mais 8. E aí você já respondeu a questão. Gabarito é letra A. Mas vamos lá. Tcharam! Ó, daí temos o menor trajeto, é dado por esse aqui em vermelho, e é 8, né, porque são 8 pedacinhos, mais o comprimento do setor. Isso a gente chama de setor, meus amores, tá? Porque é um pedaço do círculo, um pedaço da circunferência. Se você pensar, outro raciocínio, o círculo vale 2π. Então, cada pedaço vale 2π sobre 12. Porque não são 12 pedaços? 2π sobre 12 é π sobre 6. Tem 4 pedacinhos aqui, então você soma 1, 2, 3, 4. 4 vezes π sobre 6, 2π sobre 3, gabarito, letra A, de fato. Para encerrar, nosso encontro de hoje, é para encerrar mesmo? É. Vamos lá. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio. Se o terreno tivesse 12 metros de raio, quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar tal terreno? É imediato a gente cair no truque e querer marcar. Tcharam, ó, com 3 horas ele não 6 metros, então para 12 dobra. E aí vai ser 6 horas. Resposta errada. Por que está errada? Porque o que ele está varrendo, minha gente, o que ele limpa é um terreno circular. Ele não limpa os 6 metros, ele limpa o círculo. E aí você tem que fazer uma relação de área. Ou seja, 3 horas está para a área desse círculo, assim como x horas está para a área desse círculo. Mas como calcular a área? πr ao quadrado. Então vamos lá. Área do terreno 1, π vezes 6 ao quadrado, 36π. Área do terreno 2, π vezes 2 ao quadrado, 144π. Então, 36π, precisa do π porque está nos dois, né, meus amores? 36π, ele limpa em quanto tempo? 3 horas. Então 144 ele limpa em quanto? X. 36 vezes x, 36x, 144 vezes 3. Não multiplica não, tá? X pega o 36, passa para lá dividindo. 144 dividido por 36 dá 4. 4 vezes 3, 12. Gabarito, 12 horas. Ele não varre o raio, ele varre o círculo, e círculo é área. Tudo bem, meus amores? Até mais. Cheiro para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, me perguntem, certo? Estamos aí para se ajudar. Tchau, tchau. Cheiro no coração.